Olá, bom dia, quarta-feira, 16 de novembro de 2016. Eu sou Paula Vaparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje, recebemos o secretário de Comunicação e Resultados da Prefeitura de Santos, Luiz Dias Guimarães, e o empresário e advogado Rogério Conde. Bom dia para vocês. Rogério, obrigado por ter vindo aqui no programa. Obrigado, Paula. Sempre um prazer estar participando do programa. Luiz, prazer também estar dividindo a bancada com você. Luiz Guimarães, nosso convidado especial. Obrigado por ter vindo e aceitado o nosso convite, Luiz. Um prazer, Paulinha. Falar sempre aqui de Santos é importante, né? Tantas coisas acontecendo na nossa região. É verdade. Vamos lá, então, vamos aos assuntos que são notícias no dia de hoje. O presidente da República, Michel Temer, afirmou que uma condenação ou prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva traria instabilidade ao país. A declaração foi ao ar em entrevista ao programa Roda Viva na última segunda-feira. Temer prevê manifestações dos movimentos sociais que conturbariam o país, mas não necessariamente o governo. Quero saber a opinião dos nossos convidados, se hoje vocês concordam com a declaração de Michel Temer. Concorda, Luiz? Olha, Paula, eu acho que o presidente Temer tem bons motivos para manifestar essa preocupação, né? Ele tem muita informação e viveu intensamente esse processo todo. Na verdade, a gente percebe que, apesar de termos virado aí essa página, né, do impeachment, a gente observa que há, de um lado, ainda uma rejeição, uma certa rejeição ao presidente Temer, e, de outro lado, há um apego aí, emocional, afetivo, ideológico ao ex-presidente Lula muito forte, né? Eu acho que o mundo ele está vivendo aí uma fase de muita apreensão, né? Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos principalmente, né? E eu acho que esse é um momento das pessoas baixarem a bola, das pessoas terem bom senso, terem equilíbrio, porque os nossos grandes inimigos hoje são de ordem econômica, né? Nós estamos numa fase muito difícil e eu acho que nós temos que pôr a máquina realmente para andar. É assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, quando houve essa mudança aí depois do impeachment, as manifestações continuaram um pouco, ainda continuam por todo o país, né? Não, é verdade, até porque o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff, tinham uma relação muito forte com os movimentos sociais, introduziram no país. Eles tiveram uma sensibilidade importante, introduziram no país incrementaram algumas coisas, alguns projetos nesse setor e acabaram deixando uma marca nesse sentido. Mas eu acho que cabe até, e o presidente Michel Temer, eu concordo com o Luiz, quando ele disse que o presidente Michel Temer tem acesso a muita informação e viveu intensamente todo esse processo, até num cargo muito importante, como um personagem importante nessa história toda. Mas aqui cabe enaltecer também o juiz Sérgio Moro, que eu acho que vem conduzindo esse processo da Lava Jato e tudo, que inclusive agora com o indiciamento do ex-presidente Lula e tudo, com intervenções cirúrgicas, né? Sob o tempo certo, tudo. Então, eu sinceramente concordo quando o presidente Michel Temer disse que quem vai ser mais prejudicado é a própria população, né? Aquele sentimento, aquela intranquilidade, aquele sentimento de polarização entre os contra e a favor. O governo mesmo, eu acho que já está um pouco calejado e consegue superar isso, mas muito difícil, viu? Outra questão discutida no programa foram as reformas que estão em pauta no Congresso, com destaque para a da Previdência. Temer reiterou que a necessidade de não ser discutida somente daqui a 20 anos a viabilidade do sistema, e sim de uma revisão em 10 anos. Vocês acreditam que realmente o governo tem sustentação política para levar essas e outras reformas, como a reforma política, a reforma da educação adiante, por exemplo, Luiz? Olha, Paula, como eu disse, nós vivemos uma situação muito difícil, né? Não resta dúvida que o presidente Temer se vê obrigado a tomar medidas drásticas, medidas fortes, né? E isso vai ter, sem dúvida nenhuma, um impacto muito grande na vida das pessoas.
Eu acho que não há outra solução. Há questões aí pontuais que são questionadas, né? Eu, particularmente, tenho receio dessa meta aí de 20 anos. Né? Eu acho que não há necessidade de tanto tempo. Agora, o fato é que vai custar muito para muita gente. E, infelizmente, é assim. E a gente está vivendo esse problema em todos os municípios, em Santos em particular. O prefeito Paulo Alexandre também está estudando aí algumas medidas bastante fortes no sentido de conter os custos, né, porque hoje a máquina pública ela é muito cara, né, e a receita caiu muito. Né, isso é um fato. Esse ano caiu muito a arrecadação e nós não podemos comprometer os serviços essenciais. Né, e isso sempre tem um custo para alguém. A recessão é no país inteiro, né, Conde? Não, exatamente. E as reformas, elas se fazem necessárias, né? Eu acho que o país está se modernizando, nós tínhamos uma política, uma forma de fazer política muito ortodoxa, e eu acho que a gente precisa dinamizar isso. A sociedade está clamando por isso, a gente percebe a questão da Previdência, que vai impactar cada vez mais se não se tomar uma decisão para se mudar o processo. Claro que nesse interim muita coisa vai acontecer, uns saem mais prejudicados, outros menos, não dá para agradar todo mundo, mas as reformas precisam acontecer. A reforma política, que também a sociedade está clamando por isso, questão do foro privilegiado, algumas regalias que a classe política toda tem. Então, a gente vai percebendo, e com a informação globalizada hoje, com as redes sociais e tudo isso, as pessoas estão acompanhando de perto tudo o que vem acontecendo. Então, vai ser difícil, o governo atual não tem a popularidade e não, né, você não tem a ajuda total da população para que essas reformas aconteçam, mas os políticos acho que estão sentindo na pele essa necessidade de mudança. Por falar em reforma política, o presidente afirmou que gostaria de que o comando da Secor foi assessor de imprensa... Opa, desculpa, tivemos um problema aqui. Por falar em reforma política, o presidente afirmou que gostaria de que fosse incluída uma proposta de mudança do regime brasileiro de presidencialista para parlamentarista. Vocês concordam com esse tipo de mudança? Eu acho que seria interessante uma discussão ampla. Toda vez que se faz uma mudança dessa, eu acho que a sociedade precisa se apropriar dessa discussão, porque ela é muito significativa. Agora, o que nós temos hoje é um sistema presidencialista com uma constituição parlamentarista. Então, a gente precisa realmente adaptar essa situação. Não dá para você, quando houve a Constituinte, tudo que foi elaborada a nova Constituição, tudo, essa nossa Constituição ela é parlamentarista, só que no sistema presidencialista. Sim. Então, vamos discutir bem. Eu acho que o nosso Congresso existe para isso, o Parlamento existe para isso, para a gente discutir, mas precisa adaptar, sim. Precisa de mudança, é chegada a hora, né? A gente sabe que é pouco que se viu na mudança na Previdência, a questão de reavaliar os próprios benefícios que estavam sendo distribuídos aí para a população. Muitos já tiveram que voltar ao mercado de trabalho, já foram diagnosticadas alguns problemas e já aconteceram algumas mudanças. Foi preciso chegar nesse ponto, Luiz, para que alguma coisa fosse feita e o olhar voltasse para que realmente houvesse mudança e tudo fosse mexido no que já estava parado e funcionava há muito tempo do mesmo jeito. Não resta dúvida, nós tivemos aí uns anos dourados, né, entre aspas, né, com muito assistencialismo, muito clientelismo, né, e isso tudo está sendo revisto. Eu acho que, de fato, a questão do parlamentarismo deve ser mesmo amplamente discutido. E aproveitando esse momento, que é um momento de revisão da classe política, né? Nós temos visto aí nessa operação toda Lava Jato o envolvimento de muitos deputados, de senadores e pessoas também do parlamento, né, muito comprometidas. E eu acho que um parlamentarismo forte ele depende também de nomes fortes, de pessoas que realmente expressem
o sentimento e representem adequadamente o cidadão brasileiro. E pensem o país, né, Luiz? Pensem o país acima de tudo. Pensem o país para as próximas décadas, que façam planejamento. Nós, infelizmente, Paula e Luiz, não sei se concorda comigo, mas o pior mal no Brasil, né, o que mais aflige é a falta de planejamento. Sim. No Brasil não se planeja. A gente procura, nós acabamos detectando os problemas, a questão, por exemplo, do ensino e tudo isso, mas não se planeja. A ex-presidente Dilma, por exemplo, quis iniciar dizendo Brasil, país, a pátria educadora e tudo, mas que na verdade os investimentos nunca aconteceram. E é necessário. A gente precisa investir maciçamente em educação, né? Eu bato nessa tecla há bastante tempo. Enquanto esse país não investir maciçamente em educação para que a gente forme uma nova geração de brasileiros, nós vamos continuar patinando, porque essa consciência cívica, esse acompanhamento na política, tudo isso só vai acontecer quando nós conseguirmos dar oportunidade e educação para a população. A gente volta a falar, até aqui já discutimos isso no programa outras vezes, a aula de cidadania, ela se faz necessária até para você entender como é que funciona a política no país. Isso, acho que é um exemplo que vem desde pequeno, e não agora a gente ter que sair explicando para a população. Se a gente tivesse essa educação desde o começo, o país já estaria mais politizado há muito tempo. E a democracia se faz participando, né? No acompanhamento, no debate, dos clubes sociais, nas rodas de amigos. É assim que a gente começa a formar convicção e começa a criar essa sensibilidade toda de cidadão e tudo para que as pessoas participem do dia a dia. Porque senão depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Não adianta reclamar. E a gente percebe, muitas vezes você pergunta, principalmente para os mais jovens, em quem ele votou na última eleição, passado um curto espaço de tempo, ele já nem lembra mais. Nem lembra mais. Então isso fica difícil, porque aí você não consegue depois cobrar que esse que você elegeu como seu representante tome a posição que você gostaria. Né? Você tinha falado, Conde, da questão da Lava Jato, ainda sobre o último ponto aqui da entrevista de Michel Temer. O presidente afirmou que o Planalto não vai interferir no andamento da Lava Jato. Será que dá para fazer uma avaliação do posicionamento do governo em relação à lei do abuso de autoridade, defendida por Renan Calheiros e criticada por Sérgio Moro? Dá para fazer ainda uma avaliação, Luiz? Não, eu acho que não. Eu acho que esse é um momento aí ainda de discussão, né? Essas posições estão sendo lançadas agora. Eu não tenho ainda realmente uma convicção formada a respeito. Agora, eu queria destacar essa questão que o Conde colocou bem, que é a importância da educação. Eu acho que não adianta mudarmos o sistema, mudarmos pessoas, se não tivermos realmente uma revolução cultural, né? Isso se dá dentro da escola, se dá dentro dos lares e se dá no sentido de uma revisão dos valores morais e éticos, né? O brasileiro, ele desde essa coisa do jeitinho brasileiro, né? do levar vantagem em tudo, a lei de Gerson, mais faz. Né? Do rouba mais faz, são coisas absolutamente... Mas eu tenho um pouco de esperança nessa questão, sabe? Eu estive recentemente, 2 anos atrás, no Japão, e fiquei muito impressionado realmente com a postura do cidadão em relação às coisas públicas, né, especialmente. Por exemplo, você não vê uma lixeira numa rua, né, você não vê uma lixeira porque você não vê lixo. Quer dizer, as pessoas elas levam para casa os seus próprios resíduos, né, um maço de cigarro vazio, um papel de bala, coisa assim. Então, esse tipo de postura eu acho que é fundamental. E eu percebo que começa a haver uma mudança, pelo menos em alguns ambientes, muito positiva. Ainda ontem eu estava com a minha filha no carro de 7 anos e, de repente, ela começou a ficar meio chorosa, não sei o quê. E eu perguntei, mas o que houve? O que houve? Ela, agrediram a natureza, né? Porque ela tinha visto um saco de lixo jogado na calçada e tal. Então, são valores que eu percebo que na própria escola estão sendo passados para ela e para os seus coleguinhas, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que disseminar esse tipo de valor, né? Começar com a questão do lixo na rua para chegar na questão do presidente ou do primeiro-ministro. E a gente volta à questão da aula de cidadania, que é onde se aprende isso também, né?
sem dúvida. Não tem jeito, a gente sempre volta a falar de planejamento, a gente sempre volta a falar de gestão, que é tudo isso que falta no país. Luiz Guimarães, nosso convidado de hoje, é jornalista e ex-professor universitário. Ele assumiu recentemente o comando da Secor, foi assessor de imprensa do ex-prefeito Paulo Gomes Barbosa e participou dos governos Beto Mansur e Papa. No atual governo, na Secretaria de Turismo, participou do processo de revitalização do Centro Histórico, idealizou a linha turística e o Museu Vivo Internacional de Bondes, criou o Disque Tour e implantou o projeto Conheça Santos. Foi presidente em 2 ocasiões do Santos e Região Convention Visitors Bureau. E aí eu pergunto para você, secretário, explica para a gente um pouquinho mais sobre essa questão da sua secretaria, Secretaria de Comunicação e Resultados, para o pessoal de casa poder entender um pouquinho melhor. Isso está sendo uma experiência muito interessante na minha vida, porque eu, na verdade, hoje eu ocupo um cargo que eu ocupei por algum tempo, há 36 anos atrás. O pessoal brinca que na época do Brás Cubas, né? Não tanto, mas foi na época realmente do pai do Paulo Alexandre, né, que eu conheci na época, ele tinha 2 anos de idade, e a comunicação mudou muito, né? É uma coisa impressionante. O setor de comunicação de um município, de uma prefeitura, ele faz essa relação entre a gestão do poder público com a comunidade, com a população, divulgando diariamente o noticiário, tudo que vem sendo feito, prestando contas, né? E isso de diversas formas. Nós temos o Diário Oficial, né, que é o que mais aparece para o cidadão comum, mas na verdade o trabalho ele vai muito além, porque hoje nós temos aí uma interação permanente, 24 horas com as redes sociais, né, e um atendimento permanente também para a imprensa. Né, para nós não há feriado, não há domingo, não há horário, nós temos sempre jornalistas de plantão, atendendo os repórteres, dando satisfação à população. É um trabalho bastante intenso, né, bastante contínuo, e eu acho que ele é desafiador, porque não resta dúvida de que cada vez mais o poder público ele tem esse dever de dar satisfação, de dar explicação, de dar justificativa ou até de admitir erros. Eu posso falar como jornalista e vejo que a cidade de Santos, eu reconheço que o município de Santos é o que tem o maior, a Secretaria de Comunicação é a mais completa e serve de exemplo para muitas cidades, né? Então vocês têm assessor de imprensa em todos os setores para cobrir realmente, ajudar a levar a informação para toda a imprensa de qualquer setor, seja revista, rádio, TV, tem imagem, tem áudio, tem tudo, né? Há 36 anos atrás eu tinha uma equipe de 5 pessoas. Sim. Hoje são dezenas de profissionais trabalhando diuturnamente e realmente procurando atender aí em todas as áreas. É um dos serviços mais completos. E aí eu te pergunto, Luiz, quais são os principais desafios de vocês e objetivos nessa gestão aí da Secretaria? Olha, o prefeito Paulo Alexandre ele tem deixado muito claro o compromisso para esse segundo mandato em relação a 2 questões fundamentais: a transparência e a eficiência. Eu acho que esse daí hoje é o lema não só nosso, mas é o lema também do governador Geraldo Alckmin, da sociedade brasileira como um todo, que clama realmente por transparência máxima do que se faz na vida pública e, além disso, a questão da eficiência. Não basta você ter uma estrutura grande. Santos, por exemplo, é uma cidade que eu acho que nenhuma outra cidade do Brasil se compara à nossa, mesmo proporcionalmente. Para ter uma ideia, nós temos aí 80 equipamentos escolares, né? A quantidade de prédios e de serviços que a cidade oferece é incomparável com qualquer outra cidade, né? Às vezes eu vejo alguém ou em alguma notícia aí de jornal, porque a cidade tal do interior deu ônibus de graça, ou deu um terreno para atrair uma indústria. Tá? Puxa, que cidade maravilhosa, que cidade rica. Ora, se você for naquela cidade, você vai ver que lá existem 3 policlínicas, né? E eles falam com satisfação.
né? Nós temos 30 policlínicas, né? Tem 8 escolas, nós temos 80 escolas. É um volume muito grande, é uma máquina muito grande, nós temos mais de 12 mil servidores, né? Então, isso daí requer aí um cuidado com a eficiência muito grande, porque não adianta você ter esses prédios todos também se você não tem qualidade de serviço, né? E eu acho que neste segundo mandato, a palavra de ordem é realmente qualificar o serviço público, porque ele demanda muito custo, é muito caro, a máquina, né, da Prefeitura de Santos é muito cara, e o que eu acho que as pessoas esperam neste momento é realmente a qualificação dos serviços, a busca da eficiência para melhor atender o cidadão. Até porque, Luiz, né? deixa eu só aproveitar, Sim. eu fiquei curioso. Você entende, você acha que a população dá valor para tudo? O santista, ele reconhece que nós somos uma cidade diferenciada? Ou ele já está tão mal acostumado que às vezes ele faz a crítica pela crítica? Olha, Rogério, eu acho que tem de tudo um pouco, né? Eu brinco que Santos é uma cidade que você tem numa esquina um ambulatório para estrábico do olho esquerdo e na outra esquina um ambulatório para estrábico do olho direito, né? E se você pensar em juntar os dois ambulatórios, né, aí realmente o mundo vem abaixo, né? Eu acho que nós temos muito para aprimorar. Não tenho a menor dúvida quanto a isso, eu sou muito crítico, muito autocrítico, mas tem esse lado também, né? O santista, como ele está acostumado... Ele fica mal acostumado, né? Fica ele mal tem acostumado. todos os equipamentos com muita facilidade, né, de acesso. Não, é verdade, nós temos uma oferta muito grande de serviços. A pergunta até que eu ia fazer, acho que complementa com o que o Rogério colocou, são tantos equipamentos e uma estrutura tão rica que acaba sobrecarregando esse serviço, porque outros munícipes que não têm esse tipo de serviço, ou onde que esse tipo de serviço acaba sendo falho, vem todo mundo para cá e sobrecarrega a estrutura de Santos. Olha, Paula, você tocou num ponto que é fundamental, né? Especialmente na saúde, existe uma questão que é a seguinte: a oferta estimula a demanda. A oferta estimula a demanda, né? Quanto mais equipamentos e mais serviços nós ofertamos, maior é a procura, não só de santistas, mas também das cidades vizinhas. Isso é um fato, isso vem ocorrendo acentuadamente na UPA Central, né, que é uma estrutura nova, vem ocorrendo também no PS da Zona Noroeste, porque a deficiência existente hoje, no momento, nas cidades vizinhas, faz com que as pessoas venham para cá. Mais que isso, há a questão do achatamento socioeconômico do brasileiro, né? Muitas famílias perderam o plano de saúde e estão recorrendo à rede pública, né? E há uma outra questão que é delicado falar isso, assim, dá a impressão que é uma visão elitista ou qualquer coisa, mas não é de fato. Eu conheço pessoas simples, humildes, que vão a um serviço médico pelo menos uma vez por mês, que fazem check-up ginecológico 2 vezes por ano, né? Que programam cirurgias eletivas aí do olho, sabe, com frequência, sabe? E eu fico impressionado e brincando, né, com essa pessoa em particular que eu conheço, brincando: olha, você tem um tratamento aí de Einstein, sabe? Porque eu vou ao médico uma vez por ano e essa pessoa vai ao médico pelo menos uma vez por mês, né? Nada contra lá, eu acho que a gente tem que cuidar da saúde mesmo, mas isso mostra como as pessoas, elas recorrem muito, com frequência, ao serviço público de saúde, porque esse serviço existe, né? Está lá de portas abertas, né? E se a gente comparar a situação do Brasil com outros países, até com os Estados Unidos, né, que não tem a oferta do serviço público de saúde, né, nós temos uma condição realmente diferenciada. Não quer dizer que esse serviço sempre seja perfeito, né? Há falhas, sem dúvida, mas essa busca desmesurada aí dos serviços médicos acaba impactando e comprometendo muito o volume.
né, de atendimento. Né? Então, você, às vezes, tem um serviço aí que você só consegue agendar para daqui a 4, 5 meses. Mas também, na área privada não é diferente, né? Você às vezes procura um oftalmologista, consegue só uma consulta para 6 meses depois. Espera às vezes um mês Exatamente. também para fazer alguns exames. Pegando o gancho, já que estamos falando dessa questão de saúde, existem alguns pronto-socorros que estão em reforma, né? Um deles, por exemplo, uns passaram e outros estão em reforma, como o pronto-socorro da Zona Leste, ali na Afonso Pena. Isso foi uma decisão do prefeito no primeiro mandato, de privilegiar a estrutura da saúde, né, que é natural, sempre precisa de uma atualização. Nós fizemos aí 10 policlínicas novas, ganhamos a UPA Central, né, em parceria com a Fundação Lusíada. Estamos agora iniciando uma nova UPA para a Zona Leste, né, para substituir o antigo PS da Zona Leste, lá do Macuco, e também o PS da Zona Noroeste. Então, é um volume aí absurdo, né, de novas obras, novas construções, e a cereja do bolo, que é o Hospital dos Estivadores, né? Eu quero crer que a gente consiga, de fato, abrir as portas do Hospital dos Estivadores antes do Natal, né? É um serviço absolutamente necessário, indispensável, né, para atender não só a população de Santos, mas toda a Baixada Santista. Vai ser nosso presente de Natal, então, garantido? Conseguiram derrubar a liminar, né? Essa seria a próxima questão que a gente ia discutir aqui. É interessante porque eu acho assim, as palavras, né, elas refletem um conceito sempre, né? A gente não pode ficar preso exatamente no que está escrito, mas tem que interpretar isso. Isso acontece. Para isso que existe, por exemplo, o STJ, o Supremo, né, que estão toda hora interpretando essas questões. E houve um questionamento sobre uma interpretação feita em relação a todo esse processo aí de credenciamento de organizações sociais. Isso foi perfeitamente justificado. Hoje a posição que a Prefeitura adotou e que resultou na contratação do Instituto Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi bem compreendida não só pelo Ministério Público local, mas também pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, né? E eu quero crer que a gente consiga superar agora essa etapa e realmente abrir as portas. É importante isso, né, Conde? Não tenha dúvida. Acho que é um equipamento que vai revolucionar a questão de saúde. Nós temos outros equipamentos, como bem mencionado pelo Luiz, que são importantíssimos, mas esse é um equipamento que vai fazer toda a diferença. Até pela questão de complexidade, pela quantidade de leitos, pela localização, pela estrutura toda que foi montada. Claro que, como munícipe, nós ficamos preocupados com a questão do custeio e tudo isso, mas é um equipamento que chegou realmente, que vem sendo planejado. A gente sabe da interlocução fácil que o nosso prefeito tem com o governador, e o poder de articulação dele, que ele demonstrou ao longo, principalmente do primeiro mandato. Então, eu tenho certeza que ele vai conseguir equacionar isso. E o que vai acontecer é que a região toda ganha, né? Porque Sim. é um equipamento santista, mas que vai atender toda a gente região. volta a essa questão Volta sempre, quase como um hospital metropolitano. Exatamente. Um equipamento fundamental. Agora, já que a gente está falando de saúde, não tem como a gente não tocar nesse assunto. Um dos problemas da saúde é um problema metropolitano, como bem disse o Conde, e um problema que a gente está passando agora e muito recente, que todos os telespectadores têm acompanhado nas principais emissoras aqui da nossa região, é a questão do lixo. E existe uma preocupação em relação a Santos, que ainda não está sofrendo com esse problema, mas existe uma preocupação. A cidade de São Vicente, as pessoas estão tendo que desviar dos lixos. A cidade de Cubatão é alarmante o que a gente está vendo por aí. A cidade do Guarujá também, embora alguns serviços já tenham sido voltados, parte do serviço voltou por questão de uma liminar, mas é preocupante isso, né, José Luiz? Não resta dúvida. O que acontece é que o serviço de coleta de lixo, limpeza urbana, é sempre o principal serviço, o maior contrato que uma prefeitura básico, tem, né? E é um dos mais essenciais. E o que ocorreu ao longo deste ano aí foi um descompasso, como eu já disse, entre receita
e o custeio da prefeitura. Isso levou todos os municípios a um atraso muito expressivo em relação à empresa que realiza esse serviço. Eu entendo o lado da empresa, porque são milhares aí de funcionários que ela tem que manter nesse serviço, né? É uma empresa comprometida. Agora, eu também não tenho dúvida de que nos próximos dias haverá um deslinde aí nessa questão, né? E particularmente no caso de Santos, eu hoje, nesse momento, eu não vejo nenhum risco de suspensão dos serviços, uma vez que estamos em entendimentos com a empresa, com a direção da empresa, e vamos fazer aí um acordo de parcelamento do débito. Acho que é tão importante quanto a saúde e a coleta de lixo, né? Não tenha dúvida. A coleta de lixo é uma questão de saúde pública, exatamente, né? Não tenho questão disso. E eu concordo com o Luiz. Acho que o cenário, infelizmente, nós temos nossos vizinhos aqui, São Vicente e Cubatão, que fizeram tudo, mostraram exatamente como não se deve administrar uma cidade. Tiveram problemas de gestão tremenda, assim, Cubatão, um caos, São Vicente, então nem se fala. E agora Santos não, eu acho que Santos, é uma cidade saudável financeiramente. Santos tem demonstrado, está acusando o baque da recessão, maior recessão dos últimos 80 anos. Perda de arrecadação foi absurda. Mas a questão, né, de gestão faz toda a diferença e credibilidade. Então acho que é uma cidade que tem credibilidade, tem uma relação estreita, profissional com a empresa que faz a coleta, que é a Terracom. Então eu realmente também não acredito que Santos vá sofrer com isso. Claro que esses ajustes vão ter que acontecer, mas eu tenho certeza que vai ser comandado e vai ser articulado isso da melhor forma possível. Não acho que em Santos vai ter esse problema, mas é preciso ficar atento por uma questão de saúde pública mesmo, né? O lixo na rua você aumenta, principalmente no verão que se aproxima e que há muitas chuvas e tudo isso. Não dá para a gente ter o lixo espalhado pela cidade. E a questão da área continental, Zé Luiz, como é que está? Olha, a área continental é um setor da cidade que tem recebido aí importantes melhorias, né? Eu destaco entre elas a instalação de uma policlínica, né, uma nova policlínica, um prédio lindo, um projeto realmente, e para se ter uma ideia, é um prédio moderno com elevador, né, até o primeiro elevador da área continental, né, e com uma equipe médica lá permanente. Nós temos aí vários projetos em curso, além de outras melhorias já efetuadas. Nós conseguimos do SPU uma área importante no Portinho, no Caruara, onde pretendemos fazer aí um centro de referência de capacitação de economia sustentável na área de turismo, também com atividades esportivas e culturais. Eu acho que é a reserva para o futuro de Santos, né? E tem que ser tratado realmente com muito carinho e muita atenção. É uma área que tem tudo para ser desenvolvida também, né? Tem belezas assim incríveis, né? O santista, de uma forma geral, não sabe a riqueza da natureza da área continental. Acho que os santistas talvez nem conheçam aquela região, né? Não Poucos conhecem. O santista é um tipo curioso, né? eu digo que o santista é um caipira que mora de frente para o mar, né? E, na verdade, ultimamente, até melhorou um pouco essa relação. Mas até um tempo atrás, a única relação que você via entre o santista e o mar era os domingos na barraca de praia. Sim. Né? Porque você não tinha nem restaurante de pescado, né? Poucas pessoas tiveram a experiência de sair de barco, né? Eu brinco que o Vicente de Carvalho, a estátua do Vicente de Carvalho, que está de costas para o mar, né? E algumas pessoas falam, mas está errado, o poeta do mar tinha que estar de frente para o mar, né? Não, eu acho que o Vicente de Carvalho reflete bem o que era o santista. Acho que agora que o santista está interagindo um pouco mais com o mar. Essa cultura náutica não tem mesmo, né? Não tem. E você falou o santista mal conhece a Zona Noroeste. Exatamente. Apesar de nós termos 1/3 da população morando lá, mas até pouco tempo atrás as pessoas nem conheciam. Só para descontrair um pouco, eu tenho que ir contra um pouquinho que você falou, que eu represento aqui a parte náutica, o pessoal da canoa havaiana.
somos poucos, mas crescendo, população crescendo. Então, a canoagem é uma coisa que surgiu aí há poucos anos, né, com muito sucesso. Vem né? ganhando muitos adeptos aí. Tem muitos adeptos, mas é isso, mostra bem isso, é a descoberta. Nós tínhamos há décadas atrás o remo, né? Então havia essa atividade. Depois, através dos clubes, né? Clubes, Grandes clubes regata, surgiram. Saldanha, aí isso daí parou. Né? E o que eu vi, particularmente aí ao longo da minha vida, foi realmente um distanciamento do santista com o mar. Sim. Agora que isso foi retomado, né? Primeiro com os surfistas, agora com O pessoal da canoa havaiana. pessoal da canoa havaiana, né? Eu acho que é importante isso, que nós viremos efetivamente caiçaras. Mas aí temos um quintal enorme. cabe uma crítica também, né, Luiz? A gente precisa ter também na cidade uma marina pública, né? Para a gente incentivar essa questão da cultura náutica e tudo isso. Uma cidade tão importante com um porto, tão importante com uma costa toda, a gente poderia, por isso que eu torço sinceramente para que saia o Porto Valongo lá, você reurbanizar aquela área deteriorada ali do porto, no centro da cidade, tudo para que a gente também consiga, de alguma forma, criar, incentivar mais essa questão da cultura náutica. Não resta dúvida, eu concordo plenamente, eu acho que o projeto Porto Valongo é um projeto importantíssimo, infelizmente ele parou devido ao fato do governo federal não ter disponibilizado os recursos para a execução do mergulhão, que era um compromisso do governo federal. Mas eu acredito que agora nessa fase nova, com o presidente Temer e com a melhoria da economia, que a gente possa realmente retomar. E aí eu pergunto, tem uma questão aqui importante que a gente precisa falar, é sobre a Prefeitura de Santos anunciou o reajuste de 7% para o IPTU em 2016. O percentual é válido para todos os tributos, multas e preços públicos, não regidos por decreto, e débitos inscritos na dívida ativa, o que inclui saldos de parcelamento. O índice ficou abaixo da inflação dos últimos meses, medida pelo IPCA, e fechou em 7,8%. Quem pagar IPTU, a taxa de remoção de lixo em cota única, até a data do primeiro vencimento, terá desconto de 4%. Aí eu pergunto, esse reajuste ficou de acordo com o que determina a lei? Não, sim, sem dúvida nenhuma. E houve uma preocupação do prefeito de não onerar mais o cidadão, né, que já sofre aí o impacto dessa crise nacional. Esse reajuste, como você bem lembrou, ele está abaixo da inflação, né? Então foi um reajuste bastante sensível, bastante pensado, né? De forma a não pesar mais sobre o cidadão, mas ao mesmo tempo também corrigir um pouco as perdas que nós tivemos ao longo desse ano, né? O Conde falou a respeito da gestão do município. Nós tivemos realmente uma situação diferenciada em relação a outras cidades, mas também não podemos tapar o sol com a peneira. A situação em Santos também é muito difícil, né? Exemplo de 80% a 90% dos municípios brasileiros, nós temos tido muita dificuldade para fazer frente aí aos compromissos, porque na verdade nós somos pegos aí de calça curta. Sim. Né? Havia todo um planejamento de obras e melhorias, e obra numa cidade, Paula, não é uma coisa assim que você fala, vou fazer e começa no dia seguinte, é todo um processo, né? Você tem que buscar os recursos, empenhar esses recursos, fazer projeto, depois projeto executivo, processo licitatório, contratação da obra e iniciar. Então não dá para, no meio de todo um planejamento desse, despencar uma crise, né, severíssima, né, econômica, como a que despencou, e aí você mudar a regra do jogo. O que está posto, o que está em construção está em construção, e está realmente muito difícil a gente fazer frente a isso tudo. Haja vista que temos tido aí um atraso significativo em relação ao pagamento de vários fornecedores, é um fato, né, essa coisa a gente não pode estar escondendo, é uma realidade. O próprio lixo, como você citou, nós tivemos dificuldade nos últimos meses de pagar a coleta do lixo, por isso que estamos agora negociando aí um parcelamento com uma empresa.
E é um momento muito delicado, é um momento aí de torniquete, de você cortar na carne uma série de custos, uma série de coisas e estabelecer prioridades severas, né? E a prioridade hoje, sem dúvida nenhuma, é a saúde, é a educação, né? Uma série de atividades, de eventos que nós costumamos fazer aí tradicionalmente estão sendo revistos. Eu acredito que nos próximos dias o prefeito Paulo Alexandre estará anunciando que medidas são essas que estarão sendo adotadas, porque nós temos que priorizar. Quando o dinheiro é curto, a gente tem que ver onde melhor aplicá-lo. É só a gente olhar um pouquinho ao nosso redor e ver como é que está a cidade de Cubatão, a cidade de São Vicente, a própria cidade do Guarujá, não é isso, Conde? Não tenha dúvida. É onde se faz a diferença com relação à gestão. Sim. É por isso que eu citei, que a gente percebe, eu acompanho, todo mundo sabe da minha atividade profissional, inclusive a questão de executar obras públicas e tudo, então a gente acaba tendo relacionamento com os vários municípios e os seus respectivos gestores. E a gente percebe que Santos realmente se diferenciou nessa questão e está conseguindo, de alguma forma, não deixar que isso passe para o munícipe, que ele seja prejudicado. Então isso precisa de uma engenharia financeira muito grande e é uma questão de competência. Você falou na nota a questão dos 7%, que é o que podia ser feito. Você ainda colocou como a inflação pelo IPCA 7,8%. Eu li alguma coisa no Boletim Focus do Banco Central, algo em torno de 7,28%. Você, chegando nesse limite de 7%, fica ótimo, porque na verdade você não está aumentando, você está atualizando os seus valores. O munícipe tem essa sensibilidade para entender. E o prefeito nem poderia ser diferente, até por questão da lei de responsabilidade fiscal. Sim. E tudo, ele não pode, nem se o gestor quiser em qualquer cidade, como aconteceu, por exemplo, durante a campanha, o João Dória em São Paulo, dizendo, eu não vou aumentar, é impossível. Né? A Secretaria de Finanças, tudo proíbe, ele não pode abrir mão dessa receita, senão ele incorre num crime de responsabilidade fiscal e tudo. Então agora é a questão de os bons gestores se destacam nesse momento de recessão mesmo. E por falar em gestão, passados 6 meses do governo Temer e com a aproximação do final do ano, os analistas econômicos fazem avaliações e projeções para 2017. Segundo o IBGE, a inflação caiu no final de 2015 de 10,67% para 7,9% em outubro de 2016. Porém, o desemprego permanece alto e atingiu 11,8% em setembro deste ano. A previsão média para a retração do PIB deste ano passou de 3,9% no início de maio, antes da queda de Dilma, para 3,1% em setembro e agora está em 3,4%. A projeção de crescimento para 2017 subiu de apenas 0,2% em abril para 1,1%. Qual o balanço da economia que os nossos convidados fazem nesse primeiro semestre aí do governo Temer? Bom, Paula, como já dissemos aqui, eu acho que é um momento realmente de revisão, né? Revisão de valores morais, de valores éticos, do sistema político e uma revisão da economia, né? Nós tínhamos aí um modelo econômico que privilegiava o assistencialismo, né? Isso daí permitiu uma ascensão, uma falsa ascensão de classes, e que estamos vendo hoje que é irreal, né, sem sustentação, porque acima de tudo o importante é você gerar empregos, né? E temos hoje a questão da revisão da Previdência. De fato, é aquela coisa oriental, né? Tudo que beneficia prejudica, tudo que prejudica beneficia, né? Na medida que nós estamos ganhando em qualidade de vida, né, a taxa de expectativa de vida aumenta, acaba aumentando também, tendo um impacto muito grande na Previdência, né, e também nos serviços médicos, né, hospitalares. Esse é um outro fator que a gente às vezes não considera, né, mas o volume de pessoas da terceira idade, né, vivas,
né? Isso daí impacta também muito na né? rede de atendimento. Eu acho que é um momento importante. Nós estamos ainda no início do terceiro milênio, do século XXI, e vamos aguardar aí ver os reflexos que o governo Trump provocará na economia mundial, né? Eu não tenho dúvida de que serão impactos bastante expressivos. Acho que muita coisa vai mudar em função dessa situação. E é um momento de revisão, um momento de reestruturação, em que o importante é que cada cidadão se dê conta disso e faça uma revisão pessoal, particular, dos seus valores e do seu modo de vida de consumo, né? Nós temos uma sociedade extremamente consumista, né? Valorizando muito o supérfluo, né? E eu acho que as redes sociais, elas expõem muito a cabeça das pessoas, né? Essa coisa do supérfluo, essa coisa do exibicionismo. Eu acho que a gente tem que fazer uma revisão geral, né? Na questão, por exemplo, da mobilidade urbana, né? Não dá mais para uma família ter 2 carros, 3 carros, sabe, isso daí é uma coisa vergonhosa até, sabe, do ponto de vista não dá mais pela cultural. questão de mobilidade urbana, não dá mais por uma questão de desemprego, a situação também está bem complicada, né? Por todas as razões, eu Sim. acho que a gente tem que cada vez mais, sabe, eu gosto muito do modelo europeu, sabe? A Europa consegue conciliar o moderno com o que tem valor histórico, né? O europeu, ele é mais econômico nessa questão. Você vê o tamanho dos carros, né? Você não vê uma SUV numa cidade europeia, ao contrário dos Estados Unidos, né? Você vê, quando muito, carros médios ou pequenos, e as famílias têm, quando muito, um carro, mas em contrapartida elas têm um bom serviço público de transporte, né? Elas têm alternativas de transporte, né? Aqui nos falta ainda melhorar o sistema. Temos hoje mais ciclovias, vamos ter agora o VLT, a gente precisa continuar avançando nisso, mas, por outro lado, é importante que as pessoas também comecem a deixar de respirar com gasolina no cérebro, né? Parece que tem pessoas que não respiram oxigênio, respiram gasolina, né? Tem uma fixação por automóvel na padaria, incrível. na esquina, vai de carro. Vai de carro, sabe? Vai no shopping a 2 quadras, vai de carro, são coisas que a gente precisa rever. Eu acho que essa revolução cultural, ela começa no íntimo de cada pessoa. Tá certo, chegamos às considerações finais, menos de 1 minuto para o programa acabar. Queria agradecer aqui a sua participação. Venha mais vezes, Luiz. A gente tem sempre muita coisa para falar sobre a cidade de Santos, com essa estrutura toda que ela tem e oferece. Venho, com muito prazer. Obrigada. Bom, de considerações finais. Rapidamente. Agradecer de novo o convite, dizer que foi um prazer dividir a bancada com o Luiz Guimarães e espero estar com você em breve novamente. A gente tinha muito mais coisa para falar. Donald Trump aqui, ele vem sempre com as suas declarações. A gente podia ter falado mais sobre isso, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Espero você amanhã às 8 horas da manhã. Até lá!